Quando pedem para John encontrar uma Coca-Cola com tampa amarela, ele não faz ideia do motivo. Contudo, ao mergulhar em uma busca que o leva de supermercado em supermercado, ele começa a descobrir uma história profunda que se esconde por trás dessa pequena particularidade. Motivado pela insistência de seu amigo Mark e pela curiosidade, John descobre que a Coca com tampa amarela não é apenas uma bebida. É uma tradição que representa muito mais do que ele imaginava, ligando gerações através de memórias e respeito às raízes culturais. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. John estacionou no supermercado com as palavras de seu amigo, Mark, ecoando em sua mente. Não esquece, preciso muito dessa Coca com tampa amarela. É importante, John. Ele ficou surpreso com a urgência na voz de Mark, algo incomum para alguém que sempre havia sido tão detalhista, mas raramente insistia tanto em algo específico. A princípio, John achou que fosse apenas uma peculiaridade do amigo, mas logo percebeu que havia mais naquela tarefa. Ao entrar no supermercado, John seguiu diretamente para a seção de bebidas. Só pegar a com tampa amarela não deve ser difícil. Ele repetia a si mesmo confiante. Contudo, foi recebido por um mar de garrafas com tampas vermelhas que pareciam se estender até o horizonte. Ele passou um bom tempo afastando garrafas, procurando minuciosamente, mas nenhuma tampa amarela aparecia. A persistência de Mark começava a incomodá-lo, especialmente porque o amigo não havia mencionado o motivo para tamanha especificidade. Quando estava quase desistindo, algo chamou sua atenção. Escondida no fundo da prateleira, ele avistou uma única garrafa com a famosa tampa amarela. Sentiu-se aliviado, mas quando esticou a mão para pegá-la, outra mão surgiu, agarrando a garrafa ao mesmo tempo. John se virou e encontrou o olhar firme de uma mulher ao seu lado. Desculpe, ela disse em tom decidido. Estava procurando por essa. John, surpreso, hesitou antes de responder. Eu também. É para meu amigo, Mark. Ele realmente quer essa garrafa específica. A mulher o analisou por um instante antes de dizer: é a última. Já fui a 3 lojas. Prometi a alguém também. Havia uma certa tensão entre os dois. John sabia o quanto aquela garrafa era importante para Mark, mas ao mesmo tempo entendia que a mulher também tinha seus motivos. Após alguns instantes, ele cedeu. Sabe de uma coisa? Pode ficar com ela. Mas me conta, por que essa garrafa é tão importante? Ela piscou, surpresa, antes de responder. É a tampa amarela. Ela é diferente. Talvez você devesse perguntar ao seu amigo. Sem mais explicações, ela colocou a garrafa em seu carrinho e saiu, deixando John com ainda mais perguntas. Ele rapidamente pegou o celular e enviou uma mensagem para Mark. Por que essa Coca com tampa amarela é tão importante? Os segundos de espera pela resposta pareciam se arrastar, até que seu celular finalmente vibrou com uma resposta de Mark. Conseguiu encontrar? John respondeu. Não. Alguém pegou antes. Qual é a história dessas tampas amarelas? Após uma pausa, Mark respondeu de forma enigmática. É uma longa história. Apenas tente encontrar uma, ok? Vou te dever uma, John. Despertado por sua própria curiosidade, John decidiu que não desistiria tão facilmente. Ele foi até o balcão de atendimento ao cliente do supermercado e perguntou ao atendente, que o olhou confuso. Tampas amarelas? O atendente respondeu. Nem sabia que recebíamos essas. Acho que estão em falta. Talvez tenha sorte em outra loja. Ao sair, John viu a mulher colocando suas compras no carro e ajeitando cuidadosamente a garrafa com tampa amarela no banco do passageiro, como se fosse algo de extremo valor. Ele pensou em abordá-la, mas antes que tomasse qualquer atitude, ela partiu, deixando-o com ainda mais curiosidade. Determinando-se a resolver o mistério, ele procurou outro supermercado nas redondezas e, ao chegar, dirigiu-se mais uma vez para a área de bebidas. A situação se repetiu. Tampas vermelhas e mais vermelhas. Porém, após muito procurar, John finalmente encontrou uma solitária tampa amarela e segurou a garrafa com uma sensação de vitória.
Ainda intrigado com o motivo por trás da cor especial da tampa, ele decidiu perguntar ao gerente da loja, que sorriu ao ouvir a dúvida, como se já estivesse acostumado com perguntas do tipo: "Ah, isso é para o Pesach", explicou o gerente. "Essas garrafas são kosher, e a receita muda durante essa época." John ficou surpreso. Nunca havia ouvido falar sobre essa tradição e perguntou mais. O gerente explicou que na Páscoa judaica chamada de Pesach, a dieta dos observantes se restringe ainda mais e alimentos que contenham chametz, grãos ou fermentados, são evitados. Isso inclui o xarope de milho presente na Coca-Cola tradicional. Para atender a essa necessidade, a Coca-Cola lança uma edição especial com açúcar de cana, sinalizada pela tampa amarela. John finalmente começou a entender. Ele recordou-se de uma conversa com Mark sobre tradições familiares, incluindo uma menção ao jantar de Pesach que sua avó organizava anualmente, onde tudo seguia as regras kosher. Aquele era o tipo de coisa que Mark nunca deixava passar. Durante os preparativos do jantar, ele se dedicava a garantir que tudo estivesse dentro das tradições, incluindo, claro, a Coca-Cola com a tampa amarela. A lembrança fez John sorrir. Aquela busca aparentemente trivial por uma garrafa de refrigerante começava a fazer sentido. Não era apenas sobre a bebida, era sobre manter viva uma tradição familiar e honrar memórias especiais. Quando entregou a garrafa para Mark, esperava um simples obrigado. Em vez disso, o amigo segurou a coca com tampa amarela por um longo tempo, olhando-a com uma expressão de nostalgia. Com a voz baixa, ele disse: "Você não faz ideia do quanto isso significa para mim, John." John, surpreso, comentou: "Mas é só uma coca, não é?" Mark balançou a cabeça lentamente. "Não, John, não é só uma coca. Para mim e minha família, é uma tradição. Quando era criança, minha avó fazia questão de ter essa coca com tampa amarela na mesa do jantar de Pesach. Ela sempre dizia que, mesmo em meio à simplicidade, aquilo nos unia. Era como se aquele pequeno detalhe nos lembrasse das nossas raízes, dos nossos valores. Cada vez que olho para essa garrafa, me lembro de todos ao redor da mesa, rindo, conversando. São pequenas lembranças, mas que significam tudo." John ficou em silêncio por um instante, sentindo uma onda de compreensão. Não se tratava de um refrigerante. Aquela garrafa era um elo com o passado, com os momentos que Mark valorizava profundamente. Eles se despediram e John voltou para casa com uma sensação de reverência pela simplicidade daquela tradição. Algo nele tinha sido tocado por aquela história. Curioso para entender mais sobre o que acabara de descobrir, ele se sentou em frente ao computador e começou a pesquisar Coca-Cola Pesach tampa amarela. Logo encontrou uma quantidade enorme de informações sobre as tradições judaicas e o significado por trás da Coca-Cola kosher para o Pesach. Quanto mais lia, mais fascinado ficava com a riqueza e a complexidade das tradições que envolviam o feriado. Descobriu que o Pesach não era apenas mais uma celebração religiosa. Era uma das datas mais importantes da cultura judaica, um momento em que as famílias se reuniam para relembrar a libertação do povo hebreu do Egito. Durante essa época, observavam-se restrições rigorosas nos alimentos, banindo-se o chametz, que inclui grãos fermentados. Isso abrange não apenas pães e bolos, mas também produtos que pudessem conter até mesmo traços de ingredientes proibidos ou que fossem processados nas mesmas fábricas. Além do chametz, havia ainda o conceito de kitniot, um grupo de alimentos que muitos judeus evitam durante o Pesach, incluindo arroz, milho e leguminosas. Isso explicava por que a Coca-Cola comum, adoçada com xarope de milho, não poderia ser consumida nesse período. Para atender às necessidades dos consumidores judeus durante o Pesach, a Coca-Cola desenvolvia uma versão com açúcar de cana, sinalizada pela tampa amarela, que garantia que o produto era kosher para aquela ocasião. Conforme lia sobre o assunto, John se aprofundou na complexidade que envolvia a produção dessa edição especial da Coca-Cola. Descobriu que a fabricação das garrafas com tampa amarela passava por uma supervisão rigorosa de rabinos, garantindo que cada etapa do processo estivesse em conformidade com as leis dietéticas do Pesach.
A embalagem recebia um pequeno símbolo P, que certificava a conformidade do produto, sinalizando que era seguro para consumo durante a celebração. Essa descoberta despertou em John uma admiração não apenas pela tradição, mas também pelo cuidado que a Coca-Cola tinha ao adaptar-se para atender um público específico. Ele soube que muitas pessoas compravam essa versão especial não só por motivos religiosos, mas porque acreditavam que o sabor era diferente, mais suave e menos doce. Movido pela curiosidade, John decidiu testar essa diferença por si mesmo. Ele comprou uma Coca-Cola tradicional e uma com tampa amarela. Em casa, serviu as duas em copos diferentes e experimentou cada uma. Assim que provou a Coca com tampa amarela, sentiu uma diferença sutil, mas marcante. O sabor parecia mais nostálgico, quase como um retorno ao passado, ao sabor original que muitos diziam que a Coca-Cola possuía antes de substituir o açúcar pelo xarope de milho. O sabor único da versão para o Pesach deixou John ainda mais intrigado com a influência que um simples refrigerante podia ter na vida das pessoas. Ele continuou suas pesquisas e descobriu que a demanda pela Coca com tampa amarela não vinha apenas da comunidade judaica. Havia um grupo crescente de consumidores que compravam essa edição especial apenas pelo gosto diferenciado. Algumas pessoas estocavam várias garrafas durante o Pesach, para continuar apreciando o sabor ao longo do ano, já que a versão especial sumia das prateleiras após o término da celebração. John também encontrou informações sobre o impacto cultural desse pequeno detalhe. A Coca-Cola com tampa amarela representava muito mais do que uma necessidade religiosa. Era um ponto de encontro entre tradição, cultura e a visão de negócios da Coca-Cola. A marca conseguia, com um simples detalhe, conectar-se profundamente com uma comunidade e, ao mesmo tempo, atrair consumidores de várias origens e crenças. John percebeu que essa adaptação cultural ia muito além de uma jogada de marketing. Era uma maneira de honrar e respeitar a diversidade, criando um elo com os clientes. Enquanto continuava sua investigação, John se deu conta de algo curioso. Ele próprio não possuía nenhuma tradição familiar marcante. Diferente de Mark, que tinha lembranças carinhosas dos jantares de Pesach com sua avó, John cresceu em uma casa onde as festividades eram discretas, sem rituais específicos. As celebrações passavam como dias comuns, sem a presença de tradições ou rituais familiares. Pensativo, John refletiu sobre as tradições que poderiam ter sido cultivadas em sua vida, caso tivesse um vínculo semelhante com seu passado. Nas semanas seguintes, John continuou refletindo sobre a importância das tradições e o papel que uma simples garrafa de Coca-Cola podia desempenhar. Ele percebeu que até mesmo grandes corporações, como a Coca-Cola, estavam se adaptando para respeitar culturas diferentes, ajudando a preservar costumes antigos e, em certa medida, permitindo que fossem compartilhados com um público mais amplo. A Coca com tampa amarela era apenas um exemplo de como um pequeno gesto podia ressoar profundamente na vida das pessoas. Durante sua pesquisa, John se deparou com outros casos de adaptações culturais feitas por grandes empresas ao redor do mundo. Descobriu, por exemplo, que cadeias de fast food em países do Oriente Médio ofereciam opções de alimentos halal. Essas adaptações respeitavam as leis dietéticas islâmicas, e na Índia as redes internacionais adaptavam seus cardápios para incluir pratos vegetarianos, atendendo a uma parcela significativa da população que segue essa dieta. Ele começou a entender que esses ajustes iam além de uma estratégia para aumentar lucros. Tratavam-se de um meio de construir confiança e de mostrar respeito pelos valores e tradições de cada cultura. Essa descoberta acendeu algo novo em John. Ele começou a perceber que, de forma indireta, as grandes empresas estavam ajudando a manter vivas as tradições locais, até mesmo aquelas que não faziam parte de sua própria cultura. Para ele, isso era uma lição sobre como o respeito às raízes e aos costumes podia construir pontes entre diferentes culturas e gerar conexões verdadeiras, mesmo em um mundo cada vez mais globalizado. Enquanto seguia imerso nessa nova perspectiva, John continuava se questionando sobre um detalhe.
Por que a Coca-Cola tinha escolhido justamente a cor amarela para a tampa da versão kosher para o Pesach? Será que havia algum significado especial na cor? Após várias tentativas de encontrar uma resposta, inclusive trocando e-mails com o serviço de atendimento ao cliente da Coca-Cola, ele finalmente descobriu a verdade. A escolha da cor amarela fora simplesmente prática. O tom chamativo destacava-se sobre o rótulo vermelho tradicional da Coca-Cola, facilitando a identificação rápida da versão especial para o Pesach. Não havia uma simbologia mais profunda na escolha da cor, apenas uma decisão pragmática. Embora a resposta fosse mais simples do que ele imaginava, John ficou impressionado com a importância desse detalhe. Às vezes, tornar as coisas mais fáceis e visíveis para as pessoas já era o suficiente, especialmente quando se tratava de algo tão significativo para uma tradição importante como o Pesach. Essa simplicidade permitia que pessoas como Mark pudessem honrar suas memórias familiares e manter a tradição de forma prática e acessível. À medida que a época do Pesach se aproximava, John passou a observar as garrafas com tampas amarelas desaparecerem rapidamente das prateleiras dos supermercados. Ele riu ao lembrar-se de sua própria busca frenética e do quanto aquele detalhe havia o intrigado. Certo dia, enquanto estava na fila para comprar algumas garrafas para ele mesmo, agora com o desejo de experimentar e estocar a versão especial, ouviu um cliente ao seu lado perguntar ao caixa: "Qual é a história dessa Coca com tampa amarela?" O caixa sorriu e explicou: "É a Coca para o Pesach, feita com açúcar em vez de xarope de milho. O pessoal diz que o sabor é bem diferente." O cliente pareceu intrigado, e John se viu lembrando de sua própria curiosidade semanas antes. Agora ele sorria, sabendo que outra pessoa estava prestes a embarcar em uma jornada de descoberta semelhante à dele. Ao sair da loja, John refletiu sobre tudo o que aprendera e percebeu algo importante. A tampa amarela não era apenas um artifício de marketing, representava uma interseção única entre tradição, cultura e o universo dos negócios. De alguma forma, a Coca-Cola havia conseguido prestar uma homenagem a um antigo feriado religioso enquanto atraía a atenção de consumidores modernos e curiosos como ele. O refrigerante com tampa amarela havia se tornado um símbolo de como até mesmo os objetos mais comuns podiam carregar significados profundos e pessoais. Esse pensamento levou John a refletir sobre a falta de tradições na própria vida. Ele percebeu que, mesmo sem uma tradição específica em sua infância, ainda havia tempo para criar seus próprios rituais e lembranças marcantes. Tradições, afinal, não precisavam ser herdadas. Podiam ser construídas e cultivadas ao longo do tempo. Inspirado pela história de Mark e pela experiência com a Coca com tampa amarela, John se sentiu determinado a estabelecer algo significativo, que pudesse compartilhar com amigos e familiares, deixando uma marca para as próximas gerações. Pela primeira vez, John sentiu-se inspirado a buscar algo semelhante para sua vida. Ele decidiu que começaria a criar suas próprias tradições, pequenas práticas que poderiam ser repetidas e, com o tempo, ganhar significado e valor emocional. Afinal, as tradições têm o poder de unir as pessoas, de conectar o passado ao presente e de transformar até os objetos mais simples em símbolos de algo maior. O que você achou da atitude de John em sua busca pela Coca com tampa amarela? Você já viveu uma situação onde um objeto simples despertou memórias ou tradições em sua vida? Se você tivesse a oportunidade de criar uma tradição, qual seria? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.